Isso que a Malu falou é até interessante. O Sêneca, eu já citei umas 4 vezes ele aqui, só não falei com o nome dele. Mas ele tem um pensamento em um dos livros dele, eu não vou lembrar agora qual era, né, uma das cartas que ele escreveu lá atrás, onde ele dizia que as disposições internas se adaptam às externas. Então você falou isso de forçar um sorriso para se sentir um pouco mais feliz. Ele falava a mesma coisa há 2000 anos. Tá vendo, gente? Como eu sempre cito Sêneca e vocês nem sabem. E tem um livro que eu já li... Na verdade, ele me citava, é porque eu, infelizmente, eu nasci depois. Sêneca é um viajante do tempo, então. Ele tá aqui ouvindo agora e vai voltar e fica esse looping. Claro. Mas tem um livro que eu já li chamado Previsivelmente Racional. Muito bom esse livro. É, do Dan Ariely, eu Muito gosto bastante. E lá ele cita uma pesquisa que eles fizeram onde mandavam pessoas colocarem um lápis na boca para meio que forçar um sorriso, né? Com diferentes tipos de forçada, né? Isso. Um mais, um menos e um neutro. E aí eles davam um questionário para a pessoa responder e quem estava forçando o riso costumava ter respostas mais positivas no questionário simplesmente porque estava forçando Olha aquilo. que loucura. Eu acho que tem uns estudos que mostram isso, né? Que a contração muscular do sorriso estimula o que? A ocitocina? É, estimula... É que, Não me lembro agora. Existe um cara que Serotonina. até você talvez goste muito de ler mais sobre ele, que chama William James. É um cara que foi o pai da psicologia americana. Eu não conheço. Ele dizia assim, basicamente ele dizia assim, ele foi meio maluco pra época, mas como todo grande gênio, muitas vezes foi passado por maluco. Ele falava assim, ó, pessoal, a partir de agora a gente vai inverter. Não é o cérebro que produz respostas, não é a emoção que acontece no cérebro que produz respostas fisiológicas, é o inverso. É respostas fisiológicas que produzem emoção no cérebro porque o seu cérebro está lendo o seu corpo a todo momento. Nossa, que legal. E depois se descobriu, por exemplo, pessoas que são paraplégicos, não conseguem movimentar membro, eles não conseguem expressar muito a emoção, eles ficam com um embotamento emocional, porque é muito difícil você pensar alguém com raiva que não se contrai assim, não faça raiva. É difícil você imaginar alguém feliz que não fique feliz com o rosto. Então, o que ele falava na época, né? Isso foi muito interessante, cara. Porque hoje, na clínica, a gente usa preceitos do James, claro que com pesquisas atualizadas, como, por exemplo, técnicas de respiração para ansiedade. Quando você tem um transtorno ou tem um ataque de pânico, alguma coisa, uma das coisas que acontece, o seu sistema noradrenérgico, de uma maneira geral, liga. Então, você libera noradrenalina, libera cortisol, etc. E você fica com taquicardia, sudorese, respiração rápida. E isso entra num loop. Quanto mais o seu cérebro percebe que o seu fisiológico está aumentando, mais ele gera ansiedade em você por perceber que aquilo aumentou. Então, se você quer causar um taquicardia e muitas vezes uma crise de pânico em alguma pessoa, basta você gerar uma aceleração de respiração nela. Se a pessoa ficar hiperventilando, vai aumentar. Não façam isso em casa, tá? Eu fiz uma vez em casa e postei lá no Instagram. Não façam isso, foi eu que fiz num ambiente controlado. Eu hiperventilei por 70 segundos e a minha frequência cardíaca chegou em 170 batimentos. Eu fazia isso antes da corrida da prova física do Exército. Eu tive ansiedade, cara. E Ansiedade, o contrário, curva. né? E o contrário. Você mudar a sua respiração. Calmar. A expiração tem que ser mais longa, né? Porque daí a pressão arterial diminui, a frequência cardíaca diminui, essas informações chegam no cérebro e fala, opa, cérebro, Exato. tá tudo certo, tá calmo. Exato. Isso diminui a percepção de Sabe o ansiedade. que isso me trouxe aqui na cabeça? O pessoal que ficou mal, né, do Covid, eles tinham hiperventilação. E eu imagino que já é difícil, uma doença desconhecida e tudo mais, e a pessoa ainda tinha hiperventilação. Muitos quadros de ansiedade com os pacientes que tiveram, né, alguma coisa grave com o Covid, e eu imagino muito por causa disso. Faz todo sentido agora na minha cabeça. Essa pesquisa que o Bruno citou é basicamente assim, você muda a sua fisiologia e o seu cérebro está lendo. A gente chama isso de interocepção. Você sabe o que está acontecendo no seu organismo. Você está meio mal da barriga, alguma coisa assim, isso modula suas emoções. Então essa pesquisa mostrou que se você forçar o sorriso, isso meio que gera em você um aumento de bem-estar, um aumento de, não sei se significativo ao ponto de melhorar um transtorno psiquiátrico, creio que não, mas gera uma melhora ali. Só confirmando aqui para o pessoal, eu não estou falando que a pessoa quer ter depressão. Não sei, né, se alguém entendeu isso. Até porque depressão é um negócio sério e precisa de ajuda. Tanto é que no meu Instagram, sempre quando alguém fala, eu fico triste por muitos dias, não consigo passar a tristeza, não consigo fazer nada, eu imediatamente falo, procure ajuda profissional, porque você, de fato, precisa de uma ajuda profissional. Então, se você sente isso, obviamente, procure ajuda profissional. Perfeito. Fascista.
Daqui a pouco estão me consolando aí. Vai ser Não, cancelado. gente, pelo amor de Deus. Mas até aproveitando essa parte da respiração que você citou, o que me veio na cabeça é o yoga, por exemplo. E a eu gente me falou vi sobre também. esses problemas que as pessoas têm hoje, muito porque a gente vive num ambiente moderno com esse hardware e um software antigos, Isso, digamos assim, isso. adaptados para outras condições. Então, para que a gente possa manter a saúde mental ou recuperar a saúde que foi perdida por conta de um excesso de estresse, né, uma questão crônica já, seria interessante praticar atividade física, se alimentar melhor, Com dormir bem. certeza. A ideia é você tentar... O ideal é você tentar voltar porque seria o natural, né? E a pessoa fala, o que é o natural? Imagina há milhares de anos você vivendo como os caçadores-coletores numa caverna, né? Imagina como seria a sua vida se encontrar um chocolate. Você ia ter a opção de ser sedentário. O sedentarismo é uma opção moderna, né? A pessoa fala, mas por que o exercício físico faz bem? Na verdade, não é que ele faz bem, é porque ele deveria já ser parte da nossa rotina, porque antigamente a gente não tinha essa opção, O né? cara não pensava em fazer exercício, ele só fazia Ele porque só era fazia- obrigatório. Ele Ele só obrigatório. fazia o que ele tinha que fazer, exposição à luz. Exato. A gente não tinha opção de luz artificial de noite, né? Experimenta apagar as luzes depois que o sol se põe, você vai ver como é que vai ficar o seu alerta, você vai naturalmente vai começar a ficar mais calmo, né? Agora, então assim, a ideia de um modo geral é tentar buscar ter uma rotina que seria o mais próximo do que seria o natural para nós, e as coisas meio que se acertam, né? O simples fato de você colocar atividade física na sua rotina, e atividade física entende-se não precisa ir à academia. Atividade física pode ser você ir a pé para o trabalho, você ir de bike para o trabalho. E então, o simples fato de você colocar esse tipo essas pequenas mudanças já tem um impacto enorme. Tem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram que prática de atividade física aumenta a liberação da tal dopamina.